A santa paz de Deus. Amém. Glórias a Deus nas alturas. Louvado seja o nome santo do Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, estamos aqui nessa linda manhã maravilhosa, mais uma vez, para nós darmos gratidão a Deus por essa oportunidade que Ele tem nos concedido. Estamos aqui para nós lermos a luz da Tua palavra, palavra santa e verdadeira, que nós temos guardado em nossos corações, aleluia, para fugir de todo o mal. Glórias a Deus, amém. Agradeço desde já aos irmãos que têm acompanhado esse canal. Tudo se fez novo, porque tem nos ensinado muito a nós compreendermos as promessas do Senhor, aquilo que o Senhor Jesus Ele tem para cada um de nós, para mim, para você, de melhor, para nós crescermos, termos uma constância, uma fé, uma constância de uma fé, de um amor e de uma alegria em nossos corações, amém? E de esperança da vida eterna. Vamos aqui nessa manhã maravilhosa, então. Gostaria que todos aí estivessem já com aquela palavra de Deus aberta, e vamos acompanhar a leitura aqui desse momento tão maravilhoso, né, irmão? Para nós aqui semearmos a palavra de Deus, para que esta palavra venha alcançar os irmãos e as irmãs do canal Tudo Se Fez Novo, e de todo o Brasil, de todo o país, fora do país, que venha a dissipar esta palavra, que venha atravessar as fronteiras, que venha, glórias a Deus, que venha atravessar as fronteiras, transpassar as barreiras para alcançar todos aqueles que estão aí, glórias a Deus, angustiado, deprimido, escravizado, a qual estão acorrentados pelas forças demoníacas que têm acorrentado e têm escravizado, né, trazendo das trevas estas almas para a maravilhosa luz da salvação de Jesus, amém? Esse é o nosso propósito, glórias a Deus. Irmão, irmã, para quem não me conhece, eu tenho sempre comentado, eu sou irmão evangelista pela misericórdia do Senhor Jackson, e se os irmãos quiserem acompanhar, entra lá no canal no YouTube, já escreve meu nome inteiro, Jackson Antônio Alves, /YouTube, e vocês podem estar acompanhando aquilo que o Senhor tem preparado em nossos corações, amém? Então eu gostaria que todos aqui, louvado seja o nome santo do Senhor, gostaria que todos aqui agora estivessem acompanhando. Nós estamos lendo as cartas, primeira e a segunda cartas aos Tessalonicenses. É muito maravilhoso, irmão, temos aprendido muito. E nós estamos lendo no primeiro capítulo já da segunda carta, louvado seja o nome santo do Senhor, que o Paulo tem escrito, e nós estamos falando como vencer vitoriosamente a tribulação, amém? Nesses momentos difíceis que estamos passando sobre a face da terra, irmão. Eu gostaria que todos estivessem acompanhando aí. Vamos ler com a força de Deus e a ajuda do Espírito Santo, amém? Do capítulo 1 ao versículo 12. Paulo, Silvano e Timóteo, a igreja dos Tessalonicenses, em Deus nosso Pai e no Senhor Jesus Cristo. Graça e paz a vós outros, da parte de Deus Pai do Senhor Jesus Cristo. Irmãos, cumpre-nos dar sempre graças a Deus no tocante a vós outros, como é justo, pois a vossa fé cresce sobremaneira, e o vosso mútuo amor de uns para com os outros vai aumentando, a tal ponto que nós mesmos nos gloriamos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que Ele dê em paga tribulação aos que vos atribulam. E a vós outros que sois atribulados, alívio juntamente conosco, quando do céu se manifestar o Senhor Jesus com os seus anjos do seu poder, em chama de fogo, tomando vingança contra os que não conhecem a Deus e contra os que não obedecem ao evangelho de nosso Senhor Jesus.
Esses sofrerão penalidade de eterna destruição, banidos da face do Senhor e da glória do seu poder, quando vier para ser glorificado no seu santo e ser admirado em todos os que creram, naquele dia, porquanto foi crido entre vós o nosso testemunho. Por isso, também não cessamos de orar por vós, para que o nosso Deus vos torne dignos da sua vocação e cumpra com poder todo o propósito de bondade e obra de fé, a fim de que o nome de nosso Senhor Jesus seja glorificado em vós, e vós nele, segundo a graça do nosso Deus e do Senhor Jesus Cristo. Amém. Irmão, glórias a Deus, como estávamos falando, nós estamos aprendendo, entendendo como enfrentar vitoriosamente a tribulação, glórias a Deus. E nós estávamos falando, louvado seja o nome santo do Senhor, irmão. Vamos dar uma recapituladinha, uma revisão rapidinho, porquanto a fé do crente em Cristo deve ser sempre culminar no verdadeiro amor, glórias pelos outros. Nós aprendemos, irmão. Aprendemos com os irmãos de Tessalônica que o inimigo queria desanimá-los, derrotá-los, né? Os irmãos de Tessalonicenses, como o apóstolo Paulo, mas não conseguiu porque eles estavam crescendo e fortalecidos na fé e no amor. Quer dizer, uma constância firme, uma constância e fé dos Tessalonicenses em meio de perseguições e tribulações, mas eles estavam lá, irmão. E isso, as tribulações, as aflições são descritas frequentemente, agradavelmente, como recomendáveis e exemplares pelo apóstolo Paulo em suas epístolas a eles, irmão. Então, o apóstolo Paulo ficou muito grato de como eles enfrentaram, de como eles encararam as suas perseguições e de como eles estavam com uma fé grande, com uma constância de uma fé e amor e esperança enraigados no coração de cada um deles, enraizado no coração de cada um deles, irmão. Então nós podemos perceber que as tribulações, os sofrimentos, não tirou a paz do coração de cada um, não tirou a alegria do apóstolo Paulo, nem de cada um dos seus filhos, a qual estavam focalizados, com foco em obedecer o evangelho por amor do Senhor Jesus, amém? Então Paulo agradece a Deus pelo progresso dos irmãos, sim, nós vimos de Tessalônica, especialmente por resistirem então às perseguições, e Paulo incentiva a revelar como aqueles que são perseguidos agora serão glorificados, sim, nós vamos falar aí sobre a volta de Jesus, muito. Paulo ora para que continuem em santidade e consequentemente estavam prontos quando o Senhor Jesus vier, para que eles estejam prontos para quando o Senhor Jesus vier. Então é assim a minha vida, a vida de vocês, irmão. Estarmos prontos, encararmos as situações, as dificuldades, as adversidades, que são todas que nos cercam, de todos os lados, mas sabemos que nós podemos enfrentar, irmão. Não sozinho, mas enfrentar com a ajuda de Deus a vida sobre a força do Espírito Santo de Deus que está sobre as nossas vidas, amém? Segundo lugar, porque Paulo está dando graças, nós vimos que Paulo sempre estava dando graças aos irmãos, né? No versículo 3 nós vimos, mas bem rápido, né? Nós falamos sobre isso, né? Falamos muito sobre isso. Então aqui nós vamos, eu e você somos cristãos, irmão. E como um discípulo, não é por conhecimento que você tem apenas, não é por experiência que você tem ricas com Deus, que você tem, mas é pelo amor, irmão. O amor é um princípio de tudo. Nisso conhecerão que todos sois meus discípulos, se tiverdes amor um pelos outros. Esse é o maior mandamento que o Senhor Jesus disse, irmão. Em segunda linguagem de Francis Schaeffer, é apologética, final, irmão. Ou seja, fim das religiões é o amor, irmão. Fim das religiões é o amor. Então, mas Paulo aqui está agradecendo, irmão, a Deus por 3 razões. Nós vimos qual é a terceira razão? Versículo 4, paciência triunfadora. Nós vimos aqui, irmão, paciência triunfadora. Glórias a Deus. Deixa eu ver um negócio aqui.
É. Então, você é conhecido como um cristão, né? Então, nós lemos aqui também que Paulo está agradecendo a Deus por três razões. Qual a terceira razão? Uma paciência triunfadora, a tal ponto de que nós mesmos nos gloriamos de vós, nas igrejas de Deus, nas igrejas de Deus. Lembra que nós falamos? Amém? Então, vamos ver, Paulo está agradecendo a Deus por três razões. Nós paramos aqui. Qual é a terceira razão? Versículo 4. A tal ponto que nós mesmos nos gloriaremos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância e fé, em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais. Então nós podemos ver aí, talvez você possa parar e perguntar o seguinte. Deixa eu ver um pouquinho. Então, irmão, vamos voltar aqui. É a tal ponto que nós mesmos gloriamos. Então, versículo 3 aqui, o apóstolo Paulo está agradecendo a Deus, irmão. Amém? Agora, talvez você possa perguntar o seguinte. Vamos lá na primeira carta de Tessalonicenses, capítulo 1, versículo 13. Ele fala, recordando-nos diante do nosso Deus e Pai da operosidade da vossa fé, da abnegação do vosso amor e da firmeza da vossa esperança em nosso Senhor Jesus Cristo. Observe, irmão, que ele está dando, voltamos à carta lá, ele está dando graças a Deus porque a fé cresceu, né? Porque o amor aumentou, mas ele não fala de esperança. Nós vimos aqui a primeira carta, ele não fala de esperança. Agora, e alguns estudiosos mais apressados dizem que essa igreja tinha perdido a esperança. E isso não é verdade. Amém? Isso não é verdade. Embora Paulo não tenha usado a palavra esperança aqui na segunda carta, observe, ele está falando do fruto da esperança, irmão. Olha que maravilhoso. Porque, é o versículo 4, porque ele usa uma expressão aqui que ele está dando graças a Deus, se gloriando dos irmãos entre outras igrejas, à vista da vossa constância e fé, irmão. Olha que maravilhoso. A palavra, então, podemos notar, agora aqui, ele já está recebendo o fruto, irmão, já está obtendo o resultado dos irmãos de Tessalônica, irmão. O resultado do crescimento aqui na segunda carta. Ele não fala de esperança. Amém? Amém? Agora, porque ele usa aqui, aqui ele está dando graças a Deus, se gloriando dos irmãos entre outras igrejas, à vista da vossa constância. A palavra constância aqui é uma das palavras mais importantes da língua grega, que hipomni, que é paciência triunfadora, irmão. Amém? A mesma coisa que paciência triunfadora. É aquela paciência que você suporta estoicamente um problema. Isto é, suporta firme, inabalável um problema, irmão. Então isso é importante. É aquela paciência que você caminha triunfante, vitoriosamente. Não como quem caminhasse por um anoitecer escuro, mas caminhando para uma aurora radiosa, irmão. Olha que maravilhoso essa expressão, irmão. E o que Paulo está dizendo é que no meio de muitas tribulações que a igreja estava enfrentando, não tinha perdido a esperança, irmão. Mesmo aqui ele não falando da esperança, ele fala na primeira carta.
não tinha nem perdido a alegria, irmão. Olha que maravilhoso fruto, irmão, como nós estávamos falando. Eles não tinham jamais. Amém? Isso é algo maravilhoso, porque ele cita duas expressões interessantes do versículo 4. Em todas as vossas perseguições e nas tribulações que suportais, irmão. Então a palavra perseguições aqui na língua grega traz a ideia de sofrimento físico, não é isso? E a palavra tribulação aí de pressão, irmão. Estavam fisicamente mesmo, estavam sob pressão. Então, pois aquela igreja estava enfrentando perseguições físicas, estava sob pressão, e alguns crentes estavam sendo presos, alguns crentes estavam sendo torturados ali, irmão, e não tardou mais que alguns crentes, não tardou para que alguns crentes ali fossem até martirizados, irmão. Mas no meio de toda essa tribulação, perseguição física e dessas pressões de circunstâncias várias, eles não perderam a alegria e não perderam a esperança, irmão. Eles não perderam a confiança em Deus. Olha que maravilhoso os irmãos de Tessalônica. Glórias a Deus, irmão. Estão compreendendo? Agora observe, é algo maravilhoso aí no versículo 4. A tal ponto de nós mesmos nos gloriarmos de vós nas igrejas de Deus, à vista da vossa constância. Glórias a Deus. O que Paulo está querendo, irmão, dizer é que Paulo usava o exemplo da igreja de Tessalônica para encorajar os outros crentes, ou seja, aquilo que acontece com você, meu amado, acontece com você com um propósito, irmão. Tudo que acontece, acontece com um propósito. E Paulo diz que nós somos consolados em toda a nossa tribulação, para nós podermos consolar outros com a mesma consolação com que somos consolados, irmão. Amém? Por Deus. Então, Deus não desperdiça sofrimentos e lágrimas dos seus filhos, a quem Ele ama. Quando você passa por uma angústia, ou quando você passa por um problema, ou quando você passa por uma luta, Deus tem um propósito nisso, irmão. Nada fica fora do propósito de Deus. Nada fica fora. E que você se transforme, irmão. Não em apenas um receptáculo da consolação, mas para que você se transforme no rio de consolação, num canal de consolação, irmão. Glórias a Deus. Você não é como um mar morto que apenas recebe águas e recebe as águas e não distribui. Você é como o mar da Galileia que recebe as águas, as águas que vêm do Jordão e abre novamente um canal para que essas mesmas águas vá irrigando os terrenos áridos, irmão, tornando-se férteis. E à medida que vai descendo a ladeira abaixo, ele vai criando vida, vai desaguar no mar morto, irmão. Então você é assim, irmão. Glórias a Deus. Então Deus quer que você não seja apenas poço, mas que você seja uma fonte que jorra águas, irmãos. Amém? É isso que nós vimos. E quando você passar por um problema e você pensar, por que, meu Deus, eu estou passando por isso? Por que está permitindo que eu passe por essa luta, por esse sofrimento, não é assim? Aí depois você vai lá na frente entender o que eu estou passando, irmão. Lá na frente você vai entender. Depois lá na frente você vai entender e vai dizer, meu Deus, esta luta, essa dor, essa aflição que eu estou passando pode abençoar outras pessoas, encorajar outras pessoas, irmão. Então você vai compreender, amém? Então nada foge do propósito, irmão, de Deus. Segundo ponto, a tribulação é cálice do povo de Deus e precisa beber até o último, irmão. Amém? Observe versículos 5 e 6. Sinal evidente do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pelo qual com efeito estáis sofrendo. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, irmão. Amém? Sinal evidente, irmão, do reto juízo de Deus, para que sejais considerados dignos do reino de Deus, pela qual com efeito estáis sofrendo, irmão. E se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga tribulações, ou é justo que Deus paga de aflições aos que vos afligem, irmão. É necessário. Então que Paulo incentiva os tessalonicenses a perseverarem diante do juízo iminente, irmão.
na volta de Cristo Jesus. Né? E o artigo definido junto com o uso singular não deixa dúvida de que ele está se referindo a um evento no futuro que o justo juiz corrigirá as terríveis disparidades que existem agora, irmão. Amém? Pois o fato dos Tessalonicenses estarem crescendo em fé e amor, ao mesmo tempo em que enfrentam bravamente perseguições, pois eles suportam firme e inabalável e não perderam a coragem sob pressão, irmão. É sinal evidente de que Deus está operando para prepará-los para o reino de Deus, irmão. Amém? Eles enfrentam bravamente, irmão. Amém? Suportam firme e inabalável e não perderam a coragem, a esperança, a qual estavam sob pressão. E isso é sinal evidente de que Deus está preparando a cada um de nós, a cada um de você, para o futuro reino de Deus, irmão. Amém? Observe, um dia a situação atual se reverterá, pois os perseguidores sofrerão tribulação. Versículo 6. Nós limos. E os perseguidos encontrarão alívio quando Cristo voltar. Ou seja, embora os Tessalonicenses estivessem resistindo à perseguição, Paulo explica que os perseguidores dele receberiam o troco de Deus. O justo juízo de Deus requer que os injustos recebam penalidade devido por perseguirem o justo, irmão. Então eles sofrerão. Glórias a Deus. A palavra de Deus deixa bem claro, meu irmão, minha irmã. Salmos 9. Versículo 16 e 17, verso 16 e 17, fazes conhecido o Senhor pelo juízo que executa, enlaçado está o ímpio nas obras de suas próprias mãos, irmão. Amém? Versículo 17, os perversos serão lançados no inferno e todas as nações que se esquecem de Deus. Amém? O juízo sobre nações perversas ocorreu durante toda a história, irmão. Observe que ocorreu durante toda a história de Israel e irá culminar no dia do juízo final, irmão. A ideia é de que as nações ímpias sejam destruídas, trazidas à sepultura, pois Deus não irá permitir que oprimam continuamente os aflitos, irmão. Salmos 10, 17. Apocalipse capítulo 6, versículo 9 e 10, irmão. Nós podemos ver. E além disso, se souberem lidar com suas perseguições, os cristãos serão considerados dignos da grande recompensa no reino vindouro de Deus, irmão. Amém? Apocalipse capítulo 6, versículo 9 a 11. O quinto selo chama-nos a atenção para a morte dos mártires, irmão. Vamos lá ver Apocalipse. Glórias a Deus. Apocalipse capítulo 6. Vamos dar uma olhada aqui. Glórias, louvado seja o nome santo do Senhor. Capítulo 6. Capítulo 6, versículo 9 em diante. Vamos ler. Quando ele abriu o quinto selo, vi debaixo do altar as almas daqueles que tinham sido mortos por causa da palavra de Deus e por causa do testemunho que sustentavam. Clamaram em grande voz, dizendo: até quando, ó soberano Senhor, santo e verdadeiro, não julgas, nem vingas o nosso sangue dos que habitam sobre a terra? Então a cada um deles foi dada uma vestidura branca. Eles disseram que repousassem ainda por pouco tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que iam ser mortos, como igualmente eles foram, irmão. Amém? Então nós podemos entender, irmão, esse quinto selo chama-nos a atenção para a morte dos mártires, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Cristo, as razões pelas quais João foi exilado para Patmos, irmão. Amém? E Apocalipse capítulo 1, versículo 9, ele fala debaixo do altar. Apocalipse debaixo, lá está lá as razões pela qual o João foi exilado, está lá em Patmos, né? Ele foi preso lá, fala. E debaixo do altar, em sacrifícios antigos, o sangue que simbolizava a vida era derramado na base do altar, irmão. A alma desses homens está debaixo do altar, porque o sangue do sacrifício era derramado em uma base do altar no templo, irmão. Lembra antigamente? Então era isso, irmão. Então João viu as almas de todos os cristãos mártires até a época da redação do Apocalipse, irmão.
e por implicação até a segunda vinda de Cristo, irmão. Amém? Então nós vimos aqui, tinham sido mortos debaixo do altar, né, irmão? Mateus capítulo 5, versículo 12 fala: regozijai-vos, exultais, porque é grande o vosso galardão nos céus, pois assim perseguiram aos profetas que viveram antes de nós, irmão. Amém? Em 1 Pedro capítulo 2, versículo 19 e 20 fala: vai anotando, irmão, porque isto é grato, que ninguém suporte tristezas, sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus, ou seja, por motivo do amor de que você tem por Deus, irmão. Versículo 20, que a glória existirá em suportardes uma bofetada com paciência, quando fizesse o mal, ao passo que se, fazendo o bem, ainda tendes de sofrer e o tolerais com paciência. Isso sim é mérito diante de Deus, irmão. Amém? Lá ele fala, irmão. Então, porque isto é grato, que alguém suporte tristeza sofrendo injustamente por motivo da sua consciência para com Deus, irmão. Amém? Que a glória, que glória existirá em suportardes uma bofetada com paciência quando fizesse o mal? Nenhuma. A passo que se fazendo o bem ainda tem de sofrer e tolerais com paciência. Isso sim é mérito diante de Deus, irmão. Isso sim. Amém? E nós cristãos temos que ser submissos, sujeitando com todo o temor, até mesmo aos piores patrões, não somente aos bons, mas aos ruins, irmão. Amém? Por motivo de amarmos a Deus, irmão. Porque aqueles que são fiéis, quando servem a Deus, mesmo sofrendo injustiça, agradam a Deus. Então esse sofrimento proporcionará uma grande recompensa, irmão. Temos que imitar a Jesus, a paciência e a mansidão admiráveis de Jesus. É todavia um princípio geral que vale para todos, em que, se tratando de servos, os cristãos não devem meramente sobreviver às dificuldades da vida, mas têm que carregar pacientemente seus fardos, irmão. Amém? Isto é, os cristãos não devem meramente sobreviver às dificuldades da vida, mas têm que carregar pacientemente seus fardos. Isto é no sentido de perda materiais. E deve ter paciência, principalmente de ser afligido mesmo, irmão. Afligido fisicamente, irmão. Amém? Por outro lado, como cristão, há ocasiões em que devemos sofrer injustas, calados, para darmos bom testemunho, irmão. Amém? Mas como bons cristãos devemos reagir às injustiças, porque há leis na terra do homem, constituído por Deus. Né? Exemplo, devemos reagir à injustiça no local de trabalho, um exemplo que eu te dou, com bom senso, irmão. Amém? Há sempre a ocasião certa para que lutemos pelos nossos direitos ou pelos direitos dos outros. Isso é importante, irmão. Seja como for, os cristãos jamais devem fazer vista grossa diante da injustiça. Se o nosso patrão estiver sendo injusto, o melhor a fazer é deixar o emprego. Devemos fazer isso não por covardia ou por não querermos enfrentar dificuldade, mas para honrarmos a Cristo, ou talvez encontrarmos uma alternativa mais justa e edificante, irmão, ou uma outra alternativa mais justa. Amém? É um exemplo que eu estou te dando aqui para nós, né, irmão? Os cristãos são chamados a resistir ao sofrimento neste mundo, pois receberão uma recompensa muito maior do que neste mundo, a qual há de vir. Amém? Glórias a Deus. Em 2 Timóteo, se nós olharmos lá, em capítulo 2, versículo 11 ao 13, fala: fiel é esta palavra, se nós já morrermos com ele, também viveremos com ele. Se perseverarmos, também com ele reinaremos. Se o negarmos, ele, por sua vez, nos negará. Se somos infiéis, ele permanece fiel, pois a maneira nenhuma pode negar-se a si mesmo, irmão. Amém? Ou seja, aqui Paulo retira o princípio do sofrimento presente seguido de glória futura, com uma citação de um antigo cântico de louvor ou confissão da própria igreja primitiva naquela época, irmão. Amém?
O seu objetivo é invocar coragem, resistência, até mesmo mártir no serviço ao Senhor, irmão. Pois nós somos infiéis, mas o Senhor Jesus permanece fiel. Todavia, mesmo quando nós cristãos o desapontamos, o Senhor permanece leal, pois ele nunca nos abandona, pois abandonar-nos seria contrário à sua natureza, irmão. Amém? Então ele sempre é fiel, irmão. Ele não pode negar-se a si mesmo. Embora Cristo Jesus permanece fiel às suas promessas, aqui a declaração refere-se à sua fidelidade em cumprir também com a advertência de que ele nos desonrará na presença do Pai se o negarmos conscientemente e de livre e espontânea vontade, irmão. Olha o que ele fala. Assim ele é fiel também. Como ele é fiel com a promessa para os seus filhos, irmão, as promessas da vida futura, da salvação também, irmão, ele é fiel, ele não pode negar-se a si mesmo, que as promessas que ele fala, que aqueles que não herdarão o reino dos céus, irmão, serão punidos, irmão. Glórias, os ímpios serão julgados e punidos, irmão. Então, ele não pode negar-se a si mesmo, porque a sua palavra é verdadeira. Então, aqui também, embora ele permaneça leal, ele nunca vai nos abandonar, porque seria contrário à sua natureza. Embora Cristo permaneça fiel às suas promessas, aqui também declara-se que ele também vai com a advertência de que ele desonrará também da presença do Pai, se negarmos conscientemente, irmão, né, de livre e espontânea vontade, em meio ao perigo ou ao desespero, irmão. Então, ele também vai fazer o mesmo. Muitas igrejas acreditam que os salvos não passarão pela grande tribulação, irmão. Amém? Acreditam que antes que este tempo terrível aconteça da perseguição implacável do diabo ou da perseguição implacável do mundo, da perseguição implacável dos ímpios contra a igreja, a noiva do Cordeiro já terá sido retirada e arrebatada da terra. E dessa maneira que os sensacionalistas pregam que haverá um arrebatamento secreto e uma segunda vida e uma segunda vinda visível, de que no intervalo desses dois eventos, do arrebatamento secreto e da segunda vinda visível, e eles dizem que este é um período de 7 anos. Então, nesses 7 anos que vai acontecer a grande tribulação. Mas a igreja não estará mais aqui para contar a história. E esses são os que os sensacionalistas eles acreditam, irmão. Agora eu quero dizer para os irmãos que o ensino mais consistente da Escritura é que a igreja não será removida antes da grande tribulação, mas a igreja será retirada do meio da grande tribulação. Ela não será poupada da tribulação, ela será liberta na tribulação. Em outras palavras, a igreja de Deus enfrentará a grande tribulação, irmão. Amém? Você pode perceber o texto, que o livramento da igreja é do miolo, é do epicentro desta grande tribulação. Enquanto ela está acontecendo no mesmo momento em que Deus livra a igreja, ele julga o mundo, irmão. De tal forma que nós temos que entender aquilo que a Bíblia diz. É importarmos entrar no reino de Deus por meio de muitas perseguições e tribulações. A igreja de Cristo sempre foi uma igreja mártir. Significa aquela que testemunhou a sua fé de modo radical, quando alguém está disposto a sofrer a violência ou mesmo deixar-se morrer pela fidelidade e por amor a Deus e aos outros. Isto é o martírio. Então foi sempre uma igreja mártir, uma igreja perseguida, uma igreja torturada, uma igreja que enfrentou o martírio. Pois foi nesse sentido que Jesus falou: recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas. Agora, a palavra testemunha é mártir. Vem da palavra martíria. Deus nos chamou para dar a nossa vida, e esta tribulação ela é contemporânea durante todo o tempo. Nunca houve um período da história da igreja que não pudesse dizer que não tinha tribulação. Sempre teve tribulação. É claro que vai existir uma grande tribulação final, mais apertada, mais dolorosa, mais dramática, e certamente nós caminharemos para lá. Amém?
E o terceiro ponto, irmão, a segunda vinda de Cristo, a vitória triunfante de Cristo e da sua igreja. Mas para que aconteça isso, é necessário muitas das vezes passar por aflições na terra, nesta terra, irmão. Versículo 6, né? Vamos lá, versículo 6. Se de fato é justo para com Deus que ele dê em paga a tribulação aos que vos atribulam, irmão. Amém? A luta dos cristãos nessa terra necessariamente inclui tensão, irmão. Pois um argumento do juízo divino futuro é o fato de que o justo tem frequentemente muito que sofrer, ao passo que os maus triunfam temporariamente, irmão. No fim, Deus dará àqueles o prêmio e a esses a pena merecida. Amém? Portanto, na vinda de Cristo Jesus, nós nos sentiremos